Tragédia no Rio de Janeiro. 2 pessoas morrem após ciclovia desabar. Dilma Rousseff viaja a Nova York para a reunião da ONU e deve abordar impeachment. Presidente em exercício Michel Temer decide deixar São Paulo e ir a Brasília depois de protesto em frente à casa dele. Morre o cantor Prince, ícone da música pop, aos 57 anos. Explosão em petroquímica no México mata 13 pessoas. Multidão comemora aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth II. Tocha olímpica é acesa na Grécia e inicia a jornada para os Jogos Rio 2016. É agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. A presidente Dilma embarcou para Nova York nesta manhã para participar de cerimônia na sede da ONU. A oposição criticou a possível denúncia que é vítima de um golpe parlamentar no exterior. A presidente vai participar da cerimônia de assinatura do Acordo sobre Mudanças Climáticas. Assessores do Palácio do Planalto esperam que no discurso na sede da Organização das Nações Unidas, a presidente aborde também o processo de impeachment e que se diga a vítima de um golpe. Parlamentares da oposição e ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a presidente. Para o ministro Celso de Mello, Dilma comete um equívoco quando fala em golpe, porque a corte já deixou claro que os procedimentos do processo respeitam a Constituição. Já o senador Cássio Cunha Lima disse que espera que a presidente tenha o bom senso de não denegrir a imagem do Brasil no exterior. Para o presidente interino Michel Temer, um discurso de Dilma Rousseff classificando o impeachment como golpe será prejudicial ao país. Em entrevista à agência de notícias Dow Jones, ele reafirmou que está pronto para assumir a presidência e que mantém contatos para compor o seu ministério. Hoje, manifestantes fizeram um protesto em frente à casa dele em São Paulo. Temer foi chamado várias vezes de golpista. Cerca de 60 pessoas participam do protesto em frente à casa do vice-presidente Michel Temer, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eles estenderam faixas com a frase Temer golpista. O grupo alegou que o fato do PMDB ter saído do governo Dilma, mas o vice ter permanecido no cargo, configura golpe. Cerca de 20 seguranças permaneceram em frente ao muro da casa. A PM também foi acionada. Os manifestantes disseram que escolheram o feriado para o protesto por representar assassinato de Tiradentes, que foi traído por um dos seus principais aliados políticos. A intenção é fazer uma analogia com o atual momento político que o governo enfrenta. E os protestos mudaram a decisão do presidente interino Michel Temer. Ele deveria passar o feriado em São Paulo, mas foi aconselhado a viajar a Brasília, onde chegou no final da tarde. Mais uma vez, o Brasil foi tema de capa da revista britânica The Economist. O editorial defende novas eleições presidenciais no país. Na edição latino-americana, o Cristo Redentor levanta uma placa de socorro e abaixo aparece o título da reportagem, A Grande Traição. O texto narra a votação no último domingo do segmento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado por 367 votos a 137. O texto também fala sobre a economia do Brasil, da luta contra a pior recessão do país desde os anos 1930, da queda de 9% do PIB no segundo trimestre de 2014, além das taxas de inflação e de desemprego que estão perto dos 10%. Mas a reportagem afirma que o fracasso não é resultado apenas da má gestão da presidente Dilma, mas também de toda a classe política que decepcionou o país em um misto de negligência e corrupção. O presidente interino do PMDB, Romero Jucá, visitou Michel Temer, que está em exercício na presidência da República. Jucá concordou com Temer, dizendo que a decisão de Dilma Rousseff de ir a Nova York e denunciar o que ela entende como golpe de Estado compromete a imagem do país. Foi mais um dia movimentado na agenda do vice-presidente Michel Temer em São Paulo. Uma das visitas que recebeu foi do presidente interino do PMDB, Romero Jucá.
O senador disse que a decisão de Dilma de ir a Nova York denunciar o que ela entende como golpe de Estado compromete a imagem do país. A nível internacional, a postura do governo e da presidenta Dilma, no fundo, está comprometendo a imagem do país. Nós estamos muito preocupados com o tipo de mensagem equivocada, né, e até maléfica que está sendo passado para setores internacionais que não têm o detalhe. Dilma decidiu viajar para Nova York nesta quinta-feira para assinar um tratado sobre mudanças climáticas na ONU, deixando o comando do país nas mãos de Temer. Segundo a imprensa brasileira, Dilma aproveitaria a exposição global que terá com a assinatura do acordo firmado na Conferência sobre o Clima de Paris para denunciar que está sendo vítima de um golpe. Sobre a Lava Jato, Romero Jucá afirmou que Temer apoia as investigações. Não, o Temer não teme nenhum tipo de investigação, pelo contrário. O vice-presidente Michel Temer apoia as investigações da Polícia Federal. Já o deputado federal do PRB, Beto Mansur, afirmou que os partidos que apoiaram o impeachment vão apoiar também um possível governo de Temer. E um grupo de estudantes fez hoje um protesto a favor do governo Dilma Rousseff na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, que começou às 6 da tarde no Vão Livre do MAS, foi organizado pelo Movimento Juventude na Rua através das redes sociais. Os manifestantes, entre estudantes e membros de movimentos sociais, paralisaram todas as faixas da Avenida Paulista no sentido Consolação. O grupo seguiu na direção da Praça do Ciclista, repetindo palavras de ordem em favor da presidente Dilma Rousseff e contra o vice-presidente Michel Temer. Também houve protestos contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o deputado Jair Bolsonaro. A polícia militar, que não soube estimar o número de pessoas que participaram da manifestação, disse que não foi avisada sobre o protesto, mas tudo aconteceu sem qualquer problema. A Procuradoria-Geral da República vai analisar mais de 17 mil denúncias contra Jair Bolsonaro. As manifestações contra o deputado chegaram após discurso na Câmara no último domingo, em que ele exaltou a ditadura militar e a tortura. A defesa mais polêmica do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Perderam agora em 2016 contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! O deputado de extrema-direita, Jair Bolsonaro, dedicou seu voto a favor do impeachment à memória do temido chefe da polícia política da ditadura, responsável por 70 mortes ou desaparecimentos de opositores e suspeito de centenas de outros casos. Um insulto cruel para Dilma Rousseff em particular, que foi presa e torturada pelo regime militar nos anos 70. É terrível você ver no julgamento alguém votando em homenagem ao maior torturador que esse país conheceu. É lamentável. As palavras do deputado geraram polêmica e uma petição exige ações legais contra ele por apologia à tortura. Loas, elogios a uma figura da ditadura, portanto, da repressão armada, ele viola o Estado Democrático de Direito. Ele deve ser sancionado por isso. Espero que seja sancionado por isso. Apesar da polêmica, Bolsonaro tem 2.800.000 seguidores no Facebook e foi reeleito em 2014 com mais votos do que qualquer outro deputado do Rio de Janeiro. Enquanto alguns o chamam de Donald Trump brasileiro, analistas discutem se Bolsonaro poderia transformar o momento de caos político no Brasil em uma eventual campanha à presidência do país. O parlamento da Venezuela, que é dominado pela oposição, aprovou em primeira instância um projeto de emenda constitucional com o objetivo de viabilizar a saída do presidente Nicolás Maduro do poder. O mandato do líder termina apenas em 2019.
O projeto de lei que propõe reduzir o mandato presidencial de 6 para 4 anos e limitar as reeleições para uma única vez foi enviado à Comissão de Política Interna. O órgão deverá introduzir as mudanças realizadas para que, posteriormente, o projeto retorne ao plenário da Câmara para aprovação definitiva. Os opositores indicaram que, após a aprovação da emenda, Nicolás Maduro, que já está há 3 anos no poder, deverá se submeter à eleição no mês de dezembro. A mudança, além de incidir no período de mandato do líder nacional, também seria aplicada aos cargos de prefeito e governadores. A cidade de Ouro Preto, capital simbólica de Minas Gerais, sediou nesta quinta-feira a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência. Neste feriado de Tiradentes, a solenidade teve um convidado ilustre, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. O governador Fernando Pimentel, que presidiu o evento, foi recebido com honras militares. Em seguida, acompanhado pelo ex-presidente José Mujica, colocou flores no monumento a Tiradentes e recebeu a Medalha da Inconfidência. Outras cerca de 150 personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado e do Brasil também foram agraciadas durante a cerimônia. Foram 30 homenageados com a grande medalha, 54 com a medalha de honra e 63 com a da Inconfidência. Entre os agraciados deste ano estão políticos, militares, juristas, médicos, professores, advogados, jornalistas, historiadores, estudantes e empresários. Durante seu discurso, Mujica, que esteve à frente do governo uruguaio entre 2010 e 2015 e hoje ocupa o cargo de senador, defendeu a democracia e falou sobre a crise política pela qual passa o Brasil. Ele afirmou que não é um problema de um partido, mas é um problema do país. Os paulistanos lotaram os terminais da cidade de São Paulo nesta quinta-feira de feriado prolongado. A expectativa é que até domingo passem por eles cerca de 700 mil pessoas. O número é equivalente à população do município de Osasco, região metropolitana do estado. Trabalhar, estudar e finalmente descansar. É o que se espera nesse feriado prolongado. E a espera pode demorar, afinal, é muita gente querendo viajar nos dias de folga. Vou para Campinas. Vai comprar a passagem agora, esperou muito tempo, tá já quase ali no final da fila. Muito tempo, muito tempo. Ah, mais ou menos mais de 1 hora já. Para Indaiatuba, visitar a vovó dele. Vai visitar a vovó? Isso. Onde ela mora? Fala, Indaiatuba. Só por aqui, pelo terminal rodoviário Tietê, devem embarcar e desembarcar 476 mil passageiros. Se forem somados os terminais Barra Funda e Jabaquara, serão quase 700 mil pessoas. É como se a cidade de Osasco inteira passasse pelos 3 terminais durante esses dias. Para que a espera não seja tão longa, para ter uma boa viagem, vale a pena seguir estas dicas. Uma questão que a gente sempre reforça com os passageiros é a compra antecipada da passagem. As pessoas chegam ao terminal e acham que vão conseguir embarcar daqui 1 hora e meia, como nos dias normais. Então é bacana já programar tanto a saída como a volta, que assim evita de ficar muito tempo aguardando aí a próxima partida. Se tivesse comprado pela internet, alguma coisa assim? Até pensei essa vez para comprar, mas eu não sei nem como que compra. Fiquei preocupada, mas não esperava que fosse tão grande a fila essa vez, né? E a seguir, no Rio de Janeiro, 2 pessoas morrem após desabamento de ciclovia. E no México, a explosão mata 13 pessoas. Duas pessoas morreram no desabamento de parte de uma ciclovia inaugurada este ano no Rio de Janeiro. A obra, que custou 45 milhões de reais, foi executada por uma empreiteira que é da família do secretário de Turismo da cidade do Rio, Antônio Pedro Viegas Figueira de Melo. Os bombeiros vão retomar as buscas nesta sexta-feira de uma pessoa que continua desaparecida. A ressaca do mar causou uma tragédia na orla do Rio de Janeiro, na altura da Avenida Niemeyer, em São Conrado. Por volta das 11 horas da manhã, uma forte onda atingiu um trecho da ciclovia e derrubou cerca de 50 metros de pista. A senhora chegou a ver alguma coisa? Eu só escutei o barulho, entendeu? Aí quando a gente foi olhar, tinha caído aquela parte. Como é que pode, né? Acontecer um negócio desse, né? E cadê o nosso prefeito, né? A gente culpa ele, né? Até agora,
2 corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas foi identificada como Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos. 25 homens de 4 quartéis do Corpo de Bombeiros procuram pela terceira vítima, uma mulher que, segundo testemunhas, teria sido arrastada do calçadão pelas ondas. Este ciclista, que passa pelo local com frequência, escapou da morte por pouco. Hoje o senhor ia passar por aí? Ia. Se atrasou? Atrasei, graças a Deus. Além da ciclovia, inaugurada em 17 de janeiro de 2016, o pier da Praia do Pepino foi destruído pela força das ondas. Este ciclista ignora a interdição do local e arrisca a vida para ver a ressaca do mar de perto. A Prefeitura do Rio classificou o desabamento de imperdoável e informou que vai apurar os fatos. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a agitação do mar foi causada por um ciclone que se formou no sul do país há 2 dias e passou longe da costa do Rio. O engenheiro civil que integra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Antônio Eulálio, afirmou que pode ter ocorrido uma falha de projeto da ciclovia. Segundo ele, os autores serão chamados para ter direito à defesa. E no litoral de São Paulo, a ressaca no mar provocou 4 mortes neste feriado de 21 de abril nas cidades de São Vicente e Guarujá. Os bombeiros fizeram mais de 200 salvamentos no litoral paulista. O porta-voz do Corpo de Bombeiros no estado, Marcos Palumbo, explicou que o fenômeno foi provocado pelo choque de uma forte massa de ar frio com uma quente, que levou ventos para o oceano, provocando frio e chuva. O alerta é para que as pessoas fiquem atentas à sinalização e evitem entrar na água. O Ministério Público do Equador anunciou hoje que registrou 570 mortos na província litorânea de Manabí, a mais atingida pelo terremoto que sacudiu o norte do país no último sábado. Em um relatório divulgado pela internet, o Ministério Público equatoriano afirmou que 44 corpos estão em processo de identificação e que 13 são de estrangeiros. As regiões de Manta e Pedernales são as localidades onde se contabilizam mais mortes. Das vítimas contabilizadas, 250 são homens e 276 mulheres. O tremor aconteceu no final da tarde de sábado, após o desastre. O governo equatoriano declarou o estado de emergência nas províncias mais atingidas. E subiu para 13 o número de mortos após uma forte explosão em um complexo petroquímico da companhia estatal Pemex no estado de Veracruz, no leste do México. Mais de 130 pessoas ficaram feridas. A explosão aconteceu na usina de Colorado 3, no complexo de Pajaritos, e foi ouvida na maior parte do porto. As autoridades emitiram um alerta à população para que as pessoas evitem sair de casa devido à presença no ar de compostos químicos que podem causar queimaduras na pele. A Secretaria de Defesa Civil informou que há gases e cinzas derivados de fibra de vidro com cloroetanol que surgem das chamas do local do acidente. Com isso, foi fechado ao tráfego a estrada federal e a ponte que liga a cidade ao resto da região. As autoridades federais americanas anunciaram hoje a descoberta do túnel de narcotráfico mais longo já visto entre as fronteiras dos Estados Unidos e do México. O túnel subterrâneo, com cerca de 800 metros, ligava a localidade californiana de Otay Mesa, na região de San Diego, à cidade mexicana de Tijuana. Ele era equipado com luzes, sistema de ventilação e até um elevador para facilitar o transporte das drogas. A instalação foi descoberta após 8 meses de investigação. No lado americano, a entrada do túnel estava camuflada por uma grande lixeira situada em um terreno particular. Uma casa abandonada escondia o acesso pelo México. No interior, foram encontrados mais de 60 pacotes de maconha e quase 1.000 quilos de cocaína. 6 suspeitos foram presos. No Chile, uma manifestação de estudantes e professores foi realizada nesta quinta-feira no centro da capital do país, Santiago. Os manifestantes são contra o governo devido à lentidão da reforma que busca instituir a gratuidade na educação em todo o país.
A manifestação se concentrou na Avenida Alameda de Santiago e, segundo os organizadores, mobilizou cerca de 120 mil pessoas. Estudantes e professores chilenos criticam a implementação gradual da reforma educativa prometida pelo governo da socialista Michelle Bachelet, que permitiu a gratuidade para cerca de 200 mil estudantes universitários este ano. Para a Confederação de Estudantes Universitários do Chile, o número representa apenas 14% do total de matriculados. O suspeito-chave dos atentados de novembro em Paris, Salah Abdeslam, tem uma nova acusação. Ele foi indiciado na Bélgica por tentativa de assassinato em um tiroteio antes dos atentados em Bruxelas. Salah Abdeslam, suspeito-chave dos atentados em Paris, foi indiciado na Bélgica por tentativa de assassinato na investigação por um tiroteio no bairro de Forest, em 15 de março. A troca de tiros ocorreu quando agentes belgas e franceses realizavam uma operação parte da investigação dos atentados de Paris em 13 de novembro. Os suspeitos, que estavam no apartamento investigado pela polícia, abriram fogo contra os policiais quando abriram a porta. Um argelino morreu no tiroteio e outros 2 conseguiram fugir. 2 oficiais ficaram levemente feridos. A justiça belga não confirmou até o momento se um dos suspeitos que conseguiu fugir era Abdeslam, mas a operação acelerou sua captura, que aconteceu 3 dias depois. A ação aconteceu uma semana antes dos atentados de Bruxelas, que deixaram 32 mortos. O mundo sofre muito com os danos ambientais causados pelo homem. E poderia ser pior se não fosse a reciclagem de vários produtos, como, por exemplo, a reforma de pneus. Bom para as empresas, para os consumidores e para o meio ambiente. O Brasil produziu e vendeu 68 milhões de pneus no ano passado, quase 7 milhões só para veículos de carga. E poderia ser mais. O país ainda perde para os Estados Unidos e no ranking mundial é o segundo que mais reforma pneus. Só nesta empresa são reformados por ano quase 100 mil pneus, o que significa uma economia de 5 milhões e 800 mil litros de petróleo. E o impacto dessa economia vai além das empresas. Quanto mais nós conseguimos fazer essa gestão de pneus, transformando isso, revertendo isso para uma redução de custos, eu vou conseguir fazer prestando o mesmo serviço com qualidade para a prefeitura, com custo menor. E isso reflete para os munícipes com um valor mais baixo para atendimento e aí reflete para a prefeitura, para a empresa e para a população também. Um pneu pode ser reformado até 4 vezes. Cada vez ele é submetido a 7 etapas. O primeiro passo dele é uma escovação que é feita no pneu. Daqui para frente nós vamos examinar essa carcaça para verificar qual é a condição dela e se ela tem condições de ser reformada. Essa daqui é a próxima fase, a terceira etapa do processo. Aqui nós vamos fazer o quê? A gente retira a borracha velha que estava no pneu, pode ser a borracha original ou já de um pneu já reformado, e deixa ele preparado com uma textura adequada para poder receber uma nova borracha em cima. Pode olhar aqui, na verdade, toda a borracha dele foi removida. Claro que aqui, entre essa borracha e a estrutura do pneu, tem aí uns 2, 3 milímetros ainda de borracha. E ele fica preparado para poder ir para a próxima fase, que é uma fase que nós vamos tirar algumas imperfeições da carcaça, que a gente chama de escariação. É como tirar a cárie do dente. Aqui nós estamos na parte de preparação de conserto. Os pneus que não tiveram nenhum tipo de dano, eles vão correr normalmente. E tem outros que tiveram um tipo de dano, às vezes mais de um, inclusive, e que ele vem para cá onde o profissional vai preparar esse conserto. O conserto é uma das partes mais técnicas e delicadas que tem no processo de reforma. Vocês viram lá que quando a gente preparou os pneus na escariação, ficaram ondulações para baixo. E aquilo ali tem que ser preenchido com borracha, tanto para preencher o próprio espaço, como para proteger a área que foi trabalhada. Agora nós vamos efetivamente aplicar a banda ou a borracha em cima do pneu, que é a que vai rodar. É claro que toda borracha que é aplicada, ela tem diferença de largura, diferença de desenhos, que nós chamamos de pré-moldagem. Um pneu novo custa em média R$ 1.500. O preço de um reformado varia de R$ 450 a R$ 525. Uma economia que as empresas, na maioria das vezes, repassam à população. E no final desse roteiro, a natureza agradece.
Abril é o mês mundial da conscientização do autismo, síndrome que, segundo estimativas da ONU, atinge 70 milhões de pessoas. E pelo menos 2 milhões de brasileiros vivem com a doença. Para fazer com que os portadores da síndrome sintam-se acolhidos, o Corpo de Bombeiros fez uma recepção especial para um grupo de crianças no Rio de Janeiro. Olha só. Quando o Homem-Aranha está em perigo, o bombeiro é o super-herói. O resgate acontece no quartel-general do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, onde um grupo de crianças vive momentos emocionantes. É que a corporação realizou o evento Bombeiro por um Dia, uma parceria com uma ONG que atende crianças com autismo. Elas experimentaram um pouco das aventuras que os militares vivenciam no dia a dia. A gente se cuidou nos pequenos detalhes, o som meio baixinho, o ambiente, a sirene apenas para eles se aproximarem da realidade, mas não ficar muito sonoro, né, muito alto, para eles ficarem em um ambiente tranquilo. A gente preparou um cassino dos oficiais com um ambiente bem tranquilo, ar-condicionado, caso precise, né, e toda a equipe está aqui preparada e pronta para atender, né, e mostrar a nossa realidade, o mais próximo possível da nossa realidade. Para muitas crianças, o Corpo de Bombeiros é um sonho, é uma referência. E as crianças com autismo, os jovens e os adultos com autismo não escapam disso, eles também sonham em ser bombeiros. Os bombeiros são heróis, né? Os visitantes mostram que têm coragem e os pais sabem que elas vão precisar passar por muitas provas de fogo durante a vida. Ele já desenvolve uma tarefa lá no terceiro GEMAR. Então isso aqui serviu mais de complementação para ele ter o conhecimento de como faz um resgate, e isso ajuda muito no desenvolvimento dele. Esse mês é muito especial porque nós temos a chance de mostrar a nossa luta, a nossa ansiedade para que eles sejam acolhidos, que eles sejam aceitos na sociedade e vistos como pessoas, seres humanos. Uma em cada 68 crianças no mundo apresenta algum nível de autismo, segundo um levantamento feito pela ONU. Fazer com que os pequenos sejam bombeiros por um dia é uma forma de despertar a importância da inclusão social de crianças tão especiais. E para aproveitar o feriado prolongado, nossa agenda cultural chega com estreia nos cinemas, exposição e muita música. Destaque para 2 cantores da Graça Music. Veja só. Neste domingo, Ronaldo André estará a partir das 4 da tarde na Igreja Internacional da Graça de Deus de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele vai passar aqui e hoje eu não vou perder. Santa Catarina recebe a cantora Sandrinha. Cuida de mim, Senhor. Também neste domingo, às 7 da noite, ela se apresenta na sede da IGD, no centro da cidade de Brusque. Ensina-me a ouvir. Em Brasília, está em cartaz a exposição Mondrian e o Movimento de Estel. Mais de 60 obras estarão espalhadas pelo Centro Cultural Banco do Brasil, entre pinturas, desenhos de arquitetura, mobiliário e fotografias. Tudo isso para mostrar a trajetória deste artista do movimento da vanguarda moderna holandesa, conhecido como o estilo, ou Estel em holandês. Fundado em 1917, o movimento usa o conceito de arte total ao usar cores primárias para criar obras sem restrições, claras e limpas, como os artistas deste movimento imaginavam o futuro. A exposição fica na capital federal até 4 de julho. O Centro Cultural Banco do Brasil fica próximo ao Clube Golfe de Brasília e funciona de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite. E aí, como é que foi na praia hoje, amigão? Pegou a bandeira? No cinema, estreia a divertida aventura no mundo da lua. Ele vai conseguir! Ah, não conseguiu. A história conta a saga de Mike, um surfista de 12 anos que é filho e neto de astronautas. Ele tem a dura missão de impedir o plano maléfico do milionário Richard, de colonizar a Lua e explorar seus recursos. Você conseguiu juntar os dois depois de um tempão. É! Eu sei que é loucura, mas eu posso me esconder no foguete e ir pra Lua! A Lua é pra aquele lado. Tô preso!
Podem ir sem mim. Eu vou me sacrificar pela missão. Valeu, cara. Não me deixem! Para entrar no foguete, precisa chegar na plataforma de lançamento. O que vocês estão fazendo? Quem tá aí? Seu filho e a namorada dele. O quê? Ela não é namorada dele, eu sou muito nova nem tenho pra uma isso. namorada. É o isso, Max. vô? Todos os motores ligados. O que foi que vocês fizeram? Vamos lá, crianças. Temos uma missão. Só amigos. E veja a seguir, ícone da música pop morre aos 57 anos. O chefe de família que vai à feira e ao supermercado sabe bem que não está fácil fazer compras. E não são apenas os produtos alimentícios que subiram. Praticamente tudo está mais caro. Não está nada fácil ir às compras. Os preços sobem a cada dia. Com certeza, né? Qualquer lugar que você chegar, você percebe, né, a crise em relação ao aumento, né, dos preços, né, que está aumentando a cada dia. Tudo está aumentando, não tem jeito. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de compra das famílias recuou em 1,6% em março. Que o diga o gerente desta loja de calçados. Para sair da crise, eles organizam promoções a cada 15 dias e facilitam o pagamento. Como o cliente diminuiu a intenção, estão gastando, comprando mais consciente, então a gente procurou fazer uma diversificação de produtos, de preços, novo markup, né, da empresa, liquidações mensais, para que isso possa atrair os clientes. O comércio tem queda de 5,2% em 12 meses, a maior da série histórica. A pesquisa destacou que o indicador que mede o nível de consumo atual atingiu a mínima histórica de 53,3 pontos. A maior parte das famílias, ou 59,2%, relatou estar com um nível de consumo menor que o do ano passado. A pesquisa de intenção de consumo das famílias tem como objetivo antecipar o potencial das vendas do comércio. A estimativa é que o volume de vendas do varejo caia de 4,2% em 2016. Nessa outra loja de calçados, a alternativa está sendo investir no atendimento e ampliar a loja. Eu estou investindo no melhor atendimento da cidade. A gente precisa, porque não adianta você só colocar preço e ter um péssimo atendimento. Nós estamos aqui querendo tratar o cliente como ele deve ser tratado, como pessoa, como humano, uma pessoa que merece, valorizando o dinheiro dele, que tem nos mantido no mercado. O percentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao emprego é de 30,7%, frente a 31,1% em fevereiro de 2016. Com medo, a intenção de compra é determinada pela necessidade. Este é o momento em que o consumo só é possível para bens necessários. Claro que roupas, eletrodomésticos, imóveis, em determinados momentos, são sim indispensáveis. Mas de acordo com Carla Santana, que está aqui à procura de emprego, nada de fazer gastos desnecessários até as coisas melhorarem. De acordo com o Lamono, a sensação é que esses percentuais estejam muito mais altos do que aparecem nas pesquisas. Um ramo de vestuário, de serviço, de turismo, de bens, essas coisas caiu muito. Em algumas pesquisas até discordo com certos valores. Primeiro, por que a tendência de queda de consumo? Por causa da queda da renda do trabalhador e por causa do aumento do desemprego. 2, o que tem provocado o desemprego? Fechamento de empresas, má gestão dos recursos públicos e também por parte dessa ineficiência, o empresariado, o setor privado, fica com medo de investir em função de que a demanda está caindo. Terceiro ponto, qual a outra situação que está levando a essa redução de consumo? As pessoas estão buscando fazer o necessário, alimentação, vestuário, pouco lazer, também de aumento de dólar, que a gente ainda, infelizmente, nossa economia é atrelada a essa questão. Isso faz com que muitos
insumos da nossa produção, da nossa indústria, continuem sendo elevados, principalmente no setor agrícola. Se você observar no mercado, os preços dos produtos, inclusive os gêneros alimentícios, têm ficado extremamente elevados. Atenção, contribuinte! O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda está acabando e a Receita Federal recebeu menos da metade das declarações esperadas, segundo o balanço oficial divulgado ontem. A próxima sexta-feira é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. A expectativa da Receita é receber 28 milhões e meio de declarações neste ano. Devem declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123 em 2015. Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte com soma acima de R$ 40 mil. É aconselhável não deixar para a última hora, já que o contribuinte pode ter dificuldades de enviar o documento à Receita pela internet. Quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165. Um concurso diferente cria grande expectativa entre os agricultores do Mato Grosso do Sul. O município de Laguna Carapã promove a eleição do maior pé de soja solteiro, premiando o produtor do exemplar da oleaginosa com o maior número de vagens. Uma única planta com 2 metros de altura. Esta outra ainda maior, com quase 3 metros. Em Laguna Carapã, a terra do pé de soja solteiro, o cultivo desses gigantes é uma tradição. Todo ano, os agricultores se envolvem numa competição para a escolha do exemplar com o maior número de vagens. É o concurso do pé de soja solteiro. O seu Edemar participou de todas as edições anteriores. Foi o ganhador de 2015, uma planta que produziu mais de 8.200 vagens. Este ano, um dos 4 pés cultivados durante quase 7 meses será inscrito para concorrer. Olha, ele dá bastante trabalho, porque a gente tem que cuidar bastante a parte de nutrição da planta e irrigação também, porque se não faltar um pouco de água, alguma coisa, já afeta o desenvolvimento da planta, né? E a parte de inseticida e fungicidas também, que é o mais principal também, porque se não fizer fungicida, não dá nada. Ele é praticamente igual às lavouras convencionais. Outro concorrente é o seu Almir, o Miroca, como é conhecido. Ele participa desde 2007. Já ganhou 3 vezes consecutivas. No ano passado, ficou em 2º lugar. 3 pés plantados no final de setembro já estão prontos. Outros 2 devem ser cortados em uma semana. O mais pesado deles será o escolhido. Eu vou pesar eles, pode ser um mais baixo, mas pode ter mais peso. Que cada quilo, que se é bem fininho os galhos, cada quilo é 2.000 bagens. Se dá 4 quilos, dá 8.000 bagens. Se dá 4,5 kg, dá 8,5, 9. Né? A cada ano, seu Miroca testa uma técnica diferente de cultivo para tentar vencer o concurso. Põe a semente, como eu lhe falei, que põe a água quente no papel, assim, leia ele e guarda lá. Amanhã planta. Ele vai amanhecer já bem inchadão para nascer, né? E com 3 dias ele está nascido. E os outros anos era 5, 6 dias. Ele saía para fora. E agora não, com 3 dias ele nasceu. Porção de cana pertinho um do outro. Aí enche de água, aquela água fria, ele vai conservar geladão, lá não sente tanta a caloria como esse sol muito quente, né? Eu achei a vantagem nisso aí, que os outros anos eu não tinha fazido, eu fiz também. A festa do pé de soja solteiro é realizada aqui no Parque de Exposições da cidade. A 19ª edição do evento acontece entre os dias 22 e 24 de abril. A contagem das vagens e a premiação dos vencedores será no domingo à tarde. É uma festa, segundo a secretária de Agricultura, porque a programação vai além da disputa entre os produtores. Ela tem abertura oficial na sexta-feira e com shows artísticos. No sábado a gente tem um evento voltado para a cadeia do leite, que é o balde de ouro.
e o julgamento de raças. E no final da noite também a gente conta com shows artísticos e no domingo é a festa oficial do pé de soja, que se inicia às 8 horas da manhã e encerra às 5 horas com a premiação dos ganhadores. Os pés de soja mais carregados de 2 categorias concorrem a 3 motos 0 km. Além disso, a gente também conta com a premiação de notebooks, televisores e brindes que são sorteados durante o dia, como kits e premiações de patrocinadores. Começou nesta quinta-feira uma reunião de cúpula entre o presidente americano Barack Obama e monarcas do Golfo Pérsico em Riad. Um dos temas do encontro é a luta contra o grupo Estado Islâmico. O presidente americano Barack Obama se encontra nesta quinta-feira em Riad, na Arábia Saudita, com os dirigentes do Golfo Pérsico. A reunião de cúpula tem como tema a luta contra o grupo Estado Islâmico, mas também é destinada a aliviar as tensões entre Washington e as monarquias sunitas. Após a foto oficial do encontro, o presidente dos Estados Unidos e os líderes dos 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo iniciaram uma série de reuniões. O Conselho reúne a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Catar. O presidente americano quer aproveitar a oportunidade para aproximar as posições com os aliados sunitas, que ficaram irritados com o acordo nuclear com o governo xiita do Irã. O tratado representou o fim do isolamento da República Islâmica e das sanções em troca de concessões em seu programa nuclear. Morreu hoje nos Estados Unidos um astro mundial da música pop. Aos 57 anos, Prince Rogers Nelson, ou simplesmente Prince, foi encontrado sem vida na casa onde morava no estado de Minnesota. A causa da morte ainda não foi informada e está sendo investigada pela polícia americana. Dono de sucessos como Purple Rain, entre outros embalos, Prince foi um dos artistas mais influentes da música e da cultura pop ao longo de seus mais de 40 anos de carreira. Cantor, ator, compositor e multi-instrumentista, recebeu 7 Grammys, além de ser 30 vezes indicado ao prêmio. Prince também levou para casa uma estatueta do Oscar e um Globo de Ouro. Suas músicas ficaram marcadas pela combinação única entre o jazz, o funk e o disco. No Brasil, sempre será lembrado pela histórica participação em 1991 no Rock in Rio. E ao longo de sua trajetória, vendeu mais de 100 milhões de discos, de canções que ficarão para sempre na memória de todos. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, completa hoje 90 anos. Ela é a monarca que ocupa o trono há mais tempo. No dia de celebrações, Elizabeth II percorreu os arredores do castelo de Windsor e cumprimentou a multidão que se reuniu para celebrar seu aniversário. Os fãs da rainha entregaram flores e cartões. A monarca também recebeu um bolo confeitado pela vencedora do reality The Great British Bake Off, um concurso televisivo de confeitaria. Em outros lugares, a data será celebrada com fogos de artifício previstos na Torre de Londres. Os sinos da Abadia de Westminster também soarão em homenagem à rainha. Nesta quinta-feira, o Parlamento Britânico será iluminado com as cores da bandeira britânica, vermelho, azul e branco. À noite, a monarca fará um jantar familiar. A festa oficial para os súditos só vai acontecer no mês de junho. E veja a seguir, Corinthians dá show e espera próximo adversário na Libertadores. E na Grécia, a tocha olímpica é acesa e começa a jornada para Rio 2016.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, estuda a liberação de até 12 mil carros para o transporte individual de passageiros. As licenças deverão ser divididas entre motoristas de vários aplicativos, como o Uber e dos taxistas. Metade das licenças poderá ser liberada para os taxistas, que têm brigado muito contra o Uber. O sorteio de novos alvarás seria uma forma de apaziguar os ânimos. E para valorizar os 38 mil taxistas da cidade, os veículos do Uber não poderão trafegar pelas faixas exclusivas e corredores de ônibus. Segundo os taxistas, essa é a única vantagem que sobrou para eles. O prefeito Fernando Haddad afirma que a medida permitirá que a cidade organize e controle melhor o tráfego de veículos, especialmente nos horários de pico. O transporte individual seria incentivado apenas nas regiões periféricas, fora dos horários de pico. E o Corinthians aguarda a definição do adversário das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Deportivo Táchira da Venezuela e Nacional do Uruguai disputam a vaga. Ontem, o time do técnico Tite aplicou uma super goleada no chileno Cobresal e subiu para a terceira colocação entre os 16 classificados, superando o Atlético Mineiro. Edilson cobrou escanteio, Balbuena desviou e Marlone completou de cabeça, 1-0. Romero recebeu o passe de Rodriguinho em velocidade, driblou Rojas com categoria e tocou no canto, 2-0. De Luciano para Edilson, o cruzamento foi sob medida para Marlone acertar um belo voleio e fazer este golaço, 3-0. Guilherme Arana chuta rasteiro e acerta o canto, 4-0. Elias deu este lindo passe de calcanhar para Romero. O paraguaio recebeu e tocou com categoria. Edilson arrancou pela direita e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Romero fechar a goleada. Corinthians 6, Cobresal 0. E o Corinthians volta a jogar neste sábado às 6h30 da tarde, quando recebe o Audax pela semifinal do Campeonato Paulista. Os jogadores poupados da partida de ontem retornam à equipe. E a chama dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi acesa hoje. A cerimônia foi realizada na histórica cidade grega de Olímpia, a 300 quilômetros da capital Atenas. A cerimônia marcou o começo de uma viagem de 15 semanas do sul da Grécia até o estádio do Maracanã, que será o palco da cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, marcada para 5 de agosto. Membros do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador da Olimpíada acompanharam a cerimônia. A chama foi acesa por uma atriz num ritual em que os atores vestiam trajes típicos do período dos Jogos da Antiguidade. Após a apresentação artística, o ginasta grego Elefthérios Petroinias, campeão mundial de ginástica artística nas argolas, foi o primeiro atleta a levar a tocha. Depois, ela foi repassada para as mãos do brasileiro Giovanni Gávio, bicampeão olímpico com a seleção de vôlei, que abriu oficialmente o revezamento da tocha olímpica. E o atletismo da Rússia ganhou mais um tempo para provar que tem feito progressos suficientes na reforma do funcionamento antidoping e ser reintegrado ao esporte a tempo de participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na sede da IAAF, há ainda muito material dos russos para serem avaliados. O país europeu luta para melhorar a imagem, arranhada desde a acusação de que há um uso generalizado de doping na equipe. Enquanto tenta provar a inocência, pelo menos uma boa notícia. A Federação Internacional de Atletismo vai esperar mais um pouco para a definição da participação do país na Olimpíada do Brasil. A entidade anunciou nesta quinta-feira que só vai dar a palavra final na próxima reunião do Conselho, a última antes dos Jogos, dia 17 de junho, em Viena, na Áustria. Além dos atletas e comissão técnica, quem comemorou a nova data foi o presidente do país, Vladimir Putin. Em entrevista coletiva, ele disse que vai lutar para que seja feita a justiça. E completou que os ministérios dos esportes e as organizações desportivas vão procurar bons advogados em nível internacional para avaliar todos os aspectos do problema. E o nadador César Cielo, único campeão olímpico da história da natação brasileira, não conseguiu se classificar para as Olimpíadas no Rio. César Cielo não conseguiu se classificar para as Olimpíadas do Rio.
O único campeão olímpico da história da natação brasileira ficou apenas com o terceiro melhor tempo do país nos 50 metros nesta quarta-feira na seletiva do troféu Maria Lenk. Com 21 segundos e 89 centésimos, ele foi superado na final por Bruno Fratos e Ítalo Manzini por apenas 7 centésimos. O Brasil tinha direito a 2 vagas na prova. Emocionado, o medalhista de ouro em Pequim 2008 comentou seu desempenho. Olha, é difícil, né? Muito difícil. Mas eu não vou falar para vocês que é completamente uma surpresa, né? Acho que até para vocês que vêm acompanhando a natação, ano passado eu tive um ano muito ruim, né? E esse ano continuou, eu não tive força para levantar. Eu tentei, né? Tentei o máximo que eu podia, mas realmente não consegui colocar uma boa prova, né? Fiquei bem além dos meus melhores tempos. Cielo disse que vai conversar com sua família para depois decidir se vai se aposentar. O nadador tem 29 anos e conquistou 3 medalhas olímpicas, uma de ouro e 2 de bronze, além de 6 títulos mundiais. E o Barcelona anunciou que o craque Neymar vai disputar os Jogos com a seleção olímpica brasileira, mas não vai poder participar da edição centenária da Copa América. O craque do Barcelona, Neymar, vai disputar a Rio 2016 com a seleção olímpica do Brasil. O anúncio foi feito pelo clube espanhol nesta quarta-feira. Mas o jogador não vai poder participar da edição centenária da Copa América, que vai ser disputada este ano nos Estados Unidos. O clube catalão agradeceu à CBF por ceder, depois de alegar que a disputa de 2 competições seria uma carga excessiva para Neymar antes da próxima temporada. O craque vai ser um dos 3 jogadores acima de 23 anos na seleção brasileira para as Olimpíadas. Com Neymar, o Brasil espera conquistar a tão sonhada medalha de ouro no futebol, o que seria um feito inédito. Venezuelanos com necessidades especiais vivem uma experiência libertadora por meio do mergulho. Eles dispensam as cadeiras de rodas para viver um momento inesquecível. O mergulho é uma experiência libertadora para estes venezuelanos com necessidades especiais que deixam de lado suas cadeiras de rodas para poder ver seus corpos eretos. Uma experiência bastante surpreendente, divertida e inédita para cadeirantes aqui na Venezuela. Eu gostei muito. Mergulhar no mar é o objetivo, mas antes eles treinam nas piscinas com mergulhadores profissionais que ensinam a respirar debaixo d'água. Estamos tentando usar o esporte como ferramenta de inclusão social. Para estas pessoas, a experiência é um desafio ao corpo. Segundo o censo de 2011, cerca de 1,4 milhões de venezuelanos viviam com alguma necessidade especial, ou seja, mais de 5% da população. O Jornal das 22 termina aqui. Uma ótima noite para você.